Efésios capítulo 3. Eu vou ler por partes, tá bom? Para a gente ter um entendimento específico. Então, assim, eu vou ler primeiro do 1 ao 3, que é a vocação de Paulo aos gentios. Do 1 ao 3, tá? Por essa razão, eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras. Então, no capítulo 1 de Efésios, Paulo vai mostrar para o povo de Éfeso o plano eterno de Deus, o plano da salvação. No capítulo 2, Paulo vai mostrar o estado de perdição do homem. O homem, seja gentil, seja judeu, qual era o estado do homem que era pecador, afastado de Deus. Havia um abismo, um muro, né, que separava o povo deles. Mas, através da salvação de Jesus, né, através da redenção de Jesus, Deus uniu tanto gentios quanto gregos para esse propósito de salvação, né? E juntos eles se tornam um só com Deus. Então, nós vamos começar a partir do 3, falando sobre agora, gentios e judeus eram um povo só em Deus. E para eles aquilo era um escândalo, né? Porque os judeus se achavam muito melhor, os filhos da promessa, né? Eles eram a promessa, eles entendiam que quando Deus disse para Abraão que chamaria ele, né? E a sua descendência, eles creram que aquilo era só para eles, era a teocracia, né? Era só para esse povo específico. E não, Deus estava fazendo uma eleição para todo o povo que cresce nele. Então aqui Paulo começa a trazer para nós sobre essa reconciliação em Jesus, que não havia mais judeu, que não havia mais gentil, mas todos eram um só com Cristo. E todos poderiam fazer parte dessa aliança que hoje nós que somos gentios, né, somos considerados gentios para eles, né? Então nós somos hoje participantes dessa graça maravilhosa e dessa graça salvadora que nos alcançou. Então, Paulo vai trazer do 1 ao 3, por que ele está preso, o porquê que ele foi vocacionado, para que ele foi vocacionado. Então, Paulo começa aqui trazendo, por essa razão eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo, para o bem de vocês, os não-judeus. Então, para começar aqui, Paulo estava preso, né, como ele está dizendo aqui. Essa carta foi escrita, Paulo estava preso por Nero. Nero tinha deixado Paulo preso em Cesareia. Então, quando Paulo manda essa carta para a igreja de Éfeso, quando ele diz aqui, eu estou preso por causa de Cristo, essa palavra preso, ela vem do grego, que não quer dizer preso de estar apenas num lugar encarcerado, mas significa amarrado. Então, como que Paulo ficava? Paulo, ele estava preso, né? Mas ele estava amarrado com alguém. Então, ele tinha um oficial romano que, enquanto ele estava ali, tinha um oficial amarrado com ele. Então, para onde ele ia, tinha alguém amarrado com ele. Mas ele ficou dentro de uma casa. Aqui, depois dessa carta, né? Depois Paulo é morto, decapitado. Corta a cabeça, né? Não sei. É decapitado mesmo que diz, né? Então, Paulo estava amarrado com um oficial romano. Mas olha que interessante, ele não vai dizer aqui que ele estava preso em alguém. Ele está dizendo que ele está preso por causa de Cristo. Então, Paulo não se considerava alguém que, mesmo que com os olhos humanos, todo mundo dizia assim, coitado de Paulo, Paulo está preso. Paulo se considerava preso apenas em uma única pessoa, que é Jesus Cristo. E hoje, a Madian contando um pouco sobre o que ela passou, e eu pensando, enquanto ela falava na minha palavra, sobre esta palavra, né? Não a minha palavra, a palavra de Deus. A Madian disse que muitas vezes as situações ruins precisam acontecer, tristezas acontecem para que grandes alegrias aconteçam, né?
E Paulo vai dizer a mesma coisa aqui para nós. Ele diz, eu estou preso em Deus para o bem de vocês. Era uma grande tristeza para a igreja ver Paulo preso. E Paulo já estava condenado a ser decapitado. Então a igreja ficava assim triste, porque era um grande homem que tinha muita coisa para oferecer de conhecimento, de amor a Deus, mas aos olhos humanos era algo muito triste ele estar preso, mas era para uma grande alegria, para que o povo gentil, que antes não tinha acesso à palavra de Deus, estivesse conectado em Deus, estivesse acesso a Deus. Nesse período, né, Paulo vai dizer que, por que ele está preso? Para o bem de vocês. Então, Paulo não pensou no seu bem próprio. Paulo simplesmente pensou, estou amarrado em Jesus, o único que pode me prender é Jesus, né? E é muito interessante que, pensando nessa palavra, a gente lembra de Jesus, né? Que Pedro tentou livrar de Jesus de ir para a cruz. E Jesus disse, se o Senhor ordenasse que anjos viessem nesse momento, eles me livrariam, eu não preciso de defensor. E aí, quando Jesus ainda está lá no Sinédrio, o homem diz para ele, né, o imperador, se você quiser, é só você falar que eu te livro. Ele diz, eu vou até o fim, porque Jesus sabia o propósito dele. É a mesma coisa Paulo aqui. Com certeza, Paulo que tinha uma intimidade tão grande com Deus, se Deus quisesse, Paulo pedisse através da oração, com certeza Deus o livraria. Mas grandes tristezas precisam acontecer para que grandes alegrias também aconteçam. Se hoje nós estamos aqui, é porque Paulo, naquele momento, pregou para os gentios. Os apóstolos pregaram para os gentios, né? Não era algo que ficou só fechado para um povo. E é isso que a igreja precisa entender. Jesus não é só para crente. Jesus é para todo aquele que quer reconhecer Ele como suficiente Salvador da sua vida. Amém? Então, do 1 ao 3, Paulo vai trazer para eles por que ele está preso e para o que ele foi preso, né? Quem prendeu Paulo? Foi os próprios judeus, os seus próprios patrícios prenderam ele, porque eles acharam um absurdo Paulo levar o amor de Jesus, vamos dizer assim, a redenção para os gentios. Então, Paulo diz, eu vou me colocar aqui, por essa razão eu oro a Deus. Eu, Paulo, que sou preso por causa de Cristo para o bem de vocês. Então, e aí ele vai trazer no 2, com certeza vocês sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Então, olha que o Paulo vai nos trazer aqui, que por causa do trabalho que Deus deu a ele, por meio da sua graça. Então, eu fiquei pensando que Paulo estava preso pelos seus próprios irmãos para o bem dos gentios, né, que precisavam ser alcançados por essa graça, mas ele vai trazer, essa graça que me alcançou, ela também me deu um trabalho. E aí é algo muito, que hoje a gente vê muito, né, se falando que, poxa, né, às vezes até mesmo quando a gente vai pregar o evangelho às pessoas, às vezes as pessoas acabam entendendo errado o que nós falamos sobre a graça, porque a graça não é uma graça barata, a graça de Jesus. Não é uma graça que é de graça, mas essa graça vem com responsabilidades. Então a graça, quando a gente diz, hoje nós vivemos pela graça, não é uma graça que nós somos conduzidos pelo nosso coração, que nós somos conduzidos de acordo com aquilo que nós queremos, que nós podemos pecar porque nós vivemos pela graça. Mas todo aquele que é alcançado pela verdadeira graça, é como Paulo disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa graça, ela vem alcançada de responsabilidade. Aqui Paulo está trazendo, por causa dessa graça que foi alcançada sobre a minha vida, Ele me deu um trabalho para o bem de vocês. Então todo aquele que é alcançado pela graça de Deus, ele tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade de anunciar o evangelho de Jesus a toda criatura. Então, não deixe isso entrar no seu coração e quando você ouvir mensagens dessa graça barata, que você pode fazer o que você quer, que você pode viver como você quer, isso não é uma verdade. Todo aquele que está em Cristo, ele é livre dos seus pecados, ele é livre para andar em Deus, mas ele não é livre para viver como ele quer. Ele é livre para andar em Deus.
Se nós não servimos a Deus, nós servimos a outros senhores. Então, nós precisamos entender que essa graça que nos alcança com essa responsabilidade, é uma responsabilidade que nos faz viver para Deus. Que nós não vivemos, olha para vocês verem o que Paulo traz antes. Paulo está preso. E isso não o prendeu de levar o evangelho. Então você imagina que hoje, né, como a Madian trouxe aqui hoje, o que os nossos irmãos viveram, não conta o que nós vivemos hoje. E quantas vezes nós não queremos mais falar do evangelho, quantas vezes nós não queremos mais participar da igreja, por quê? Porque nós passamos por dificuldades que nem se comparam ao que Paulo e os outros profetas e apóstolos viveram. Então, é algo que nós precisamos refletir. Será que eu vivo o evangelho de Jesus na minha vida? Será que eu estou mesmo sendo salva para esse evangelho? Ou é um evangelho do meu coração, do meu sentimento? Ou o evangelho que transforma, o evangelho que traz responsabilidade? Gente, de verdade, uma coisa que precisa ficar muito claro aqui, porque essa carta era uma carta para a igreja. Então, não existe cristão fora da igreja. Não existe cristão desigrejado. Se você não é participante de uma igreja, você é desigrejado. E Deus não fala com o desigrejado. É um sentimento que a pessoa tem, né? Nossa, às vezes você está ouvindo na internet mesmo. Deus falou meu coração. Eu fico pensando, meu Deus, estou na igreja todo dia, faço um monte de coisa e Deus não fala assim com a gente. E toda hora alguém sente que Deus fala no coração. Eu falo, meu Deus, Deus fala conosco através da sua palavra, mas ninguém quer ler a palavra. É por isso que hoje pessoas têm sido enganadas pelo evangelho da graça barata, que não é um evangelho verdadeiro. Que você pode viver como você quiser, que você pode fazer o que você quiser, que Deus já te perdoou. E é claro, gente, que isso, todo aquele que é alcançado pelo evangelho, a graça de Jesus que nos alcança, que traz essa responsabilidade, isso não significa que nós não vamos pecar, porque nós somos pecadores. Isso faz parte da nossa natureza adâmica, carnal. Mas nós vamos lutar diariamente contra o pecado. Então, quem abraça o pecado diz, já que eu sou salvo pela graça, eu posso pecar. Então, ele só se apoiou em algo para ter justificativa pelos seus pecados. Entende? Então, ele não foi alcançado pela graça. Jesus não é o salvador da vida dele. Jesus não é o senhor da vida dele. Ele só abraçou isso porque foi conveniente para ele. Então, olha para vocês verem o quanto que nós somos pecadores, né? Que até Jesus a gente quer usar ele, né? Para pecar, para bênçãos materiais, né? Então, é algo que eu quero que vocês reflitam bastante nessa palavra, que eu pensei muito, né? Principalmente essa semana, que para mim foi uma semana muito ruim, de todas as formas possíveis. E enquanto eu montava a minha ministração, eu comecei a montar a minha ministração terça-feira, e eu falava assim, Deus, o Senhor sabe, Pai, que se fosse por mim, eu não iria ministrar. Eu não queria. Porque tem dias que você não está bem. Mas assim como Paulo, sabe, que estava ali preso, eu ficava pensando, meu Deus, eu nem estou presa. Eu estou presa no meu ódio, eu estou presa na minha raiva, sabe? Eu estou presa na minha tristeza. E isso não pode me parar, porque o mundo não gira em torno de mim, sabe? O mundo gira em torno de Jesus. E o que eu passo hoje, sabe, não se compara com o que um dia nós vamos viver na glória. Então isso faz parte da vida. Só que eu fiquei pensando, poxa, se isso... na quarta-feira, o Wellington falou pra mim, eu tive um dia péssimo. E aí na quarta-feira o Wellington falou, se você quiser ficar em casa, fica. Eu falei, mas eu preciso ir para oração, porque é lá que eu vou buscar mais Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso orar ao Senhor. E eu vim para a oração e é tão gostoso a gente estar em oração, em comunidade, clamando, não só por nós, mas por pessoas, sabe? E aí a gente vai, tá aqui, a gente vive a nossa vida. Eu continuei lendo, ouvindo ministrações, falando, Deus, gera a tua palavra no meu coração, gera a tua palavra no meu coração, gera a tua palavra no meu coração, pedindo ao Senhor, Deus. E quando a Madian hoje falou algo, porque a Madian hoje orou só pra mim, a Madian hoje falou algo que é muito interessante, sabe? Deus, as pessoas aqui, né, muitas vezes acham que não são merecedoras,
ou que pregam e muitas vezes acham que eu não posso pregar, porque eu falei, Deus, eu estou numa semana tão ruim, como que eu vou pregar para os meus irmãos? Mas eu não estou aqui para falar da Damares, eu estou aqui para falar de Jesus, e Jesus ele é perfeito. Jesus é quem tem que transformar as nossas vidas. E eu sei que o que eu tenho passado não é para que eu me desvie, né? Caia, mas para que isso me fortaleça em Deus. Então, todas as nossas dificuldades não é para que nós nos afastemos dele, mas é para que a gente busque mais dele, se achegue mais perto dele, para que ele, com a sua graça, com o seu amor, nos abrace. E que você lembre que você não está só. Se você está amarrado em alguém, lembre que você está amarrado em Jesus, na obra perfeita dele. Amém? Gente, eu vou correr 11h30. E aí, do 4 ao 6, tá? Do 4 ao 6. E se vocês lerem o que eu escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado a seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este. Por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Olha que coisa, né? Então ele já vai contar. Então Paulo vai falar da compreensão do mistério. Em outras versões, né? Na NA deve estar mistério, né? Aqui na minha está segredo. E essa palavra mistério, ela não vem, a tradução sempre do português, né, do grego, não é a mesma. Então, aqui na NTLH eles usaram segredo. Na NAA, que vai trazer mistério, essa palavra traduzida, mistérios, significa um segredo que já foi revelado. E no português, mistério significa obscuro, oculto, enigmático, inexplicável. Só que Paulo aqui, quando ele vai trazer sobre esse mistério, ele já vai trazer o que é um mistério. A gente vê que deixa eu pegar aqui, no YouTube, né? No YouTube, quando tem algumas chamadas para você assistir um vídeo, ele começa assim, eu tenho algo para te contar de como você vai enriquecer em 30 dias. Então você tem que clicar aqui e assistir esse vídeo até o final. Então ele está trazendo algo que te cativa para você falar assim, cara, eu quero terminar de assistir para ver o que é. E aqui foi da mesma forma, quando Paulo vai trazer para eles, olha, Deus me revelou o seu mistério. Eu não sei se vocês lembram de quando o Wellington foi trazer sobre a introdução sobre os Efésios. Eles eram um povo muito idólatra, um povo muito que adorava a deusa Diana, mas eles tinham muitos outros deuses. E eles também eram um povo que gostava muito dessas coisas enigmáticas, ocultismo, sabe? Essas coisas de... Ai, meu Deus, tipo horóscopo, sabe? Essas coisas, eles gostavam muito disso. Então, a palavra mistério para eles era muito comum. Porque nessa época, é bem interessante que no livro que eu li, vai trazer que Shakespeare até citou a cidade de Éfeso, né? Porque eles eram um povo muito de acreditar em coisas misteriosas, né? Essas coisas assim. Então, tinha lá, existia um teatro que vinha pessoas de outros países para se consultar com gurus, vamos colocar assim, que era alguém que tinha um mistério. E aí, né, é bem legal que só essa pessoa tinha um mistério, então todo mundo vinha se consultar com essa pessoa. E Paulo vai fazer ao contrário, ele vai falar assim, eu tenho um mistério. E aí, né, como era muito comum para eles essa palavra mistério, nossa, Paulo tem um mistério, que mistério será esse, né? Eles eram bastante curiosos, assim como a gente. E aí, Paulo fala, né, o mistério que eu tenho para vocês, que não foi contado antigamente, né, por meio de seres humanos,
Mas, por meio do seu Espírito, Deus revelou aos seus santos apóstolos e profetas. E o povo assim, né? Tipo, tá, e cadê o mistério? E Paulo vai e conta a todos que o mistério era esse. Por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Então, a palavra aqui que Paulo usa não era algo oculto como acontecia, né? Que tinha alguém só específico que era o ilustre, né? O iluminado para trazer algo que era oculto a todo mundo. Não, ele está trazendo. O que eu trago aqui é o mistério, algo que já foi revelado. Jesus foi revelado, Jesus quer te salvar, Jesus quer te alcançar. E aí ele começa a trazer, e isso não foi revelado aos seres humanos, mas por meio do Espírito. Olha que coisa forte, porque lá atrás, né, a gente volta lá atrás, quando Deus fez a promessa para Abraão, que chamaria o seu povo, a sua descendência, né? Então, Abraão também não sabia que através dele os gentios também seriam alcançados. Porque Jesus, Deus, né? Ele, assim como a gente tem a santidade progressiva, a nossa maturidade sobre a compreensão de quem Deus é, a sua obra de salvação, também é progressiva. Então, naquele período, se Deus falasse para Abraão, olha, eu vou salvar não só os judeus, mas vou salvar os gentios, naquele período nem existia. Então, assim, Deus fez algo específico ali para Abraão, mas conforme foi, né? As histórias foram acontecendo, a Bíblia, como ela se encaixa de uma forma perfeita, tem muitas promessas dizendo sobre que a salvação não seria apenas para os judeus, mas para todo aquele que cresce. Então Paulo diz para eles, esse é o segredo que foi revelado. Deus uniu judeus e gentios no seu propósito de salvação e agora eles são membros do mesmo corpo. Olha que coisa interessante. E isso não foi por causa daquilo que vocês fazem, nem pela obra dos judeus, nem pela obra dos gentios, mas por meio da bondade de Deus e pela ação do seu poder. Então, pela bondade de Deus, ele escolheu unir todos que reconhecem Ele como Senhor e Salvador nessa graça, nessa família, nesse corpo que é a Igreja de Jesus. E aí ele vai dizer, graças ao dom que Deus, na sua bondade me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. E aqui, gente, eu queria falar algo que é muito importante. Ele vai trazer que, graças ao dom que Deus deu a ele, Paulo era alguém muito estudado, né? Paulo, desde pequeno, era alguém muito estudado, alguém que tinha uma condição financeira muito boa. Então, Paulo, sobre as leis, né? Ele vai trazer isso. Se eu fosse me gabar, né? Da lei, eu sei desde pequeno tudo. Então, ele nunca se gloriou por aquilo que o seu conhecimento. E ele vai trazer aqui para nós que pela bondade de Deus e pela ação do seu poder. Então, tudo que Paulo fez não foi porque ele era bom, mas foi pela bondade de Deus. E segundo, ele vai trazer para nós que foi pela ação do poder de Deus. Então aqui, eu quero que vocês lembrem sempre disso. Não existe conhecimento sem poder. Porque conhecimento por conhecimento, tantas pessoas que fazem teologia, tantas pessoas que vão estudar, geralmente elas viram ateu. Porque não teve o poder do Espírito Santo, só foi para a mente. E muitas vezes a gente acha que porque a gente lê demais, a gente já é melhor que o nosso irmão. Porque o nosso irmão não chegou no nosso entendimento, né? A gente vai ouvir muitas coisas assim que você fala, meu Deus, como alguém tem coragem de falar isso? Sim. Né? É falta de ler, de aprendizado? Pode ser. Mas a gente também tem que pensar que existem muitas pessoas que hoje, né, gente? Muita gente que veio de outros estados, são analfabetas, que ela só conta o dinheiro ali porque ela usa o dinheiro muito.
Mas é isso que tem que fazer com que a gente leve o evangelho ao acesso de todos e explique. Isso não tem que gerar em nós algo que nos faça ser melhor, mas que a gente entenda que se a gente tem um conhecimento maior, é para que a gente leve esse conhecimento com o poder de Deus. Não com falta de amor, não achando que nós somos melhores que as outras pessoas. Ah, não, você ainda é muito menino e não tem como falar com você. Eu não estou dizendo aqui para você discutir Bíblia, não é essas coisas que eu estou dizendo para você. Mas estou dizendo que o evangelho é simples. Olha aqui o que Paulo vai trazer. Deus uniu o seu povo em uma só família, gentios e judeus. Ele não ficou aqui trazendo um monte de palavra. Ele não ficou aqui falando um monte de coisa. Não, vocês estão errados, esse sentimento que você tem está errado. Eu sei muito bem porque eu sou inteligente. Eu sei porque desde pequeno eu estudei com Gamaliel. Você estudou com quem? Sabe? Então pensa que esse entendimento que Paulo tem, ele em nenhum momento se gloriou, mas ele diz: eu sou agraciado pela bondade de Deus e Ele, pelo seu poder, me colocou para ser servo do Evangelho. Então lembre sempre disso. Se você está sendo chamado para levar o Evangelho, não é porque você é bom, é porque Deus é bom. Se eu estou aqui hoje, não é porque eu sou boa, é porque Deus é bom. Deus é bom. Nós não somos bons, nós somos ruins mesmo, isso faz parte da nossa natureza. Mas Deus é bom. E isso não significa porque eu estou aqui hoje trazendo a mensagem que eu estou em uma posição maior. Mas nós vamos crescendo também em conhecimento. E conhecimento sem poder, ele gera orgulho. Ele gera soberba. Mas um conhecimento com o poder do Espírito Santo nos faz como Paulo, nos faz ser humilde. Nos faz amar. Nos faz perdoar. Nos faz compreender, nos faz ter paciência. Porque você vai ver às vezes as pessoas falando coisas que são inverdades mesmo. Mas isso te dá paciência para você. Se você tem uma liberdade, você ensina. O discipulado é para isso, não é verdade? O discipulado não quer dizer que quem está discipulando é inteligente. Não é isso. O discipulado é para que nós cresçamos juntos. E naquilo que o meu irmão não sabe, eu sei. Naquilo que eu não sei, ele vai me ensinar. E eu não estou dizendo só da palavra de Deus, mas como pessoa, né? Eu estava vendo o Wellington com o Nenel fazendo o discipulado, e eu ouvi na hora que o Wellington falou assim: poxa, Nenel, hoje eu fui discipulado aqui com você. Você falou, Deus te usou muito para falar comigo. Porque é isso. O discipulado é uma troca. Não quer dizer que eu sou mais inteligente, que eu sou melhor, então você deve a submissão a mim. Nós devemos a submissão a Cristo Jesus. E Deus prepara pessoas para nos ajudar nesse crescimento de maturidade. E não existe, gente, não existe discipulado, vida de igreja, oração, nada, se não for com uma vida de poder. Poder em quem? Poder em Deus. Por isso que nós precisamos estar em oração, precisamos estar na leitura diária. Não existe, gente, não tem como. Se você continuar a viver uma vida que você não ora, que você não lê, uma hora você vai explodir. Uma hora você não vai aguentar. É por isso que muita gente, infelizmente, desvia. Começa bem e desvia. Sabe por quê? Porque acha que é trabalho. Mas se não tem o poder do Espírito Santo, não permanece de pé. Quem permanece o cristão de pé não é o entendimento. Porque se fosse por isso, várias pessoas que são dependentes químicas, o entendimento dela diz para ela: você não pode usar droga, 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 isso aqui vai te matar, isso aqui vai te matar. Se fosse entendimento, elas não estariam ali. A mesma coisa com o cristão. Você sabe muito bem, eu preciso ler. Mas você precisa lutar, E quem te ajuda a lutar? O Espírito Santo, assim como Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador, o Ajudador, que estará com vocês todos os dias. E quando você não souber interceder, o Espírito Santo intercede por você. Então lembre disso. Entendimento sem poder nos faz gerar soberba, nos faz ser orgulhoso. Mas quando nós somos alcançados por essa graça que tem nos transformado com a sua bondade, e você entende que você é servo, e servo aqui, gente, que quer dizer, não é servo de... Ai, meu Deus, como eu vou colocar? É que aqui ele colocou, é ministro, né? Tá colocando ministro na NA, na minha já tá como servo. É de você ser
escravo do seu irmão mesmo. É isso, sabe? É você ser aquela pessoa de trabalhar mesmo pelo seu próximo. É isso que Paulo foi aqui para os irmãos de Éfeso e para tantas igrejas. Vou trazer só mais um versículo, tá? E aí do 8 ele vai trazer: eu sou menos do que o menor de todos que pertencem a Deus, mas mesmo assim ele me deu o privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. 9. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus que criou tudo escondeu esse segredo durante os tempos passados. 10. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas formas diferentes. Então, no 8, Paulo está dizendo, eu sou o menor. E o nome Paulo significa isso mesmo, menor. Vão dizer, né, alguns historiadores dizem que Paulo era pequeno, mas eu não sei se é verdade, né? O meu amigo Hernandes Dias Lopes também disse que ele é pequeno, então eu acredito nele. Mas assim, o nome de Paulo significava pequeno, mas Paulo não está dizendo aqui sobre isso, mas ele está trazendo como ele era humilde. Eu sou o menor de todos. E sabe o que ele lembrou aqui, com certeza? De quem ele era no passado, o quanto que ele maltratou o povo dele, por amor da palavra de Deus, mas como era só entendimento sem poder, ele era cego. Mas como ele foi alcançado por essa graça, quando ele foi alcançado por esse poder, que ele viu, né, que as escamas dos olhos dele foi tirada, que ele viu a graça abundante, esse amor de Jesus, ele falou, como isso aqui é só para judeus? Não é possível. Isso aqui tem que ser para todos aqueles que confessarem Jesus como Senhor e Salvador. Paulo queria que todos mergulhassem nesse rio, né, nesse mar da graça, que é infinito, que é poderoso, que é algo que nos faz, né, não simplesmente molhar os pés, mas se afundar. E aí, a intenção, né, quando, aqui do 9 e o 10 que ele vai trazer, que Deus deu o privilégio para ele, não tinha revelado antes o seu plano secreto, e quando ele deu para a igreja, ele queria que, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Então, Paulo está trazendo aqui que, quando Deus uniu gentios e gregos, que formam a sua igreja, os seres angelicais estão vendo mais uma vez a multiforme da sabedoria de Deus. Você imagina os anjos dizendo, uau, né? Meu Deus! Era isso que os anjos estavam... era isso que Paulo está dizendo para eles. Os anjos estão vendo o poder de Deus através da igreja e estão glorificando mais Ele. Olha para você ver como Deus, Ele tem um plano designado e perfeito e Ele escolheu quem para este plano? Um indivíduo? Não, a sua igreja. Deus está falando mais uma vez com a igreja. Então, quando a gente fala que é importante estar na igreja, não acho que é a gente que está dizendo, ai, que gente chata, só fica falando de igreja. Não! A promessa de salvação de Deus para nós é para a igreja. Por isso que é importante nós sermos igreja. E não estou falando de igreja aqui. Sermos igreja em comunhão, em amor, em unidade, sabe? Se preocupar mesmo, orar mesmo, se dedicar. Isso, Deus e os seus anjos estão vendo a multiforme da sua sabedoria e estão glorificando a Deus. 11. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo, nosso Senhor. Então Ele está trazendo aqui, como que isso aconteceu? De Deus, mais uma vez, mostrar a sua multiforme sabedoria através da igreja. Como Ele conseguiu unir esse povo? Através da obra de Jesus. 12. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Se agarra essa palavra nesse domingo, gente. Porque você tem uma igreja, porque você está unido ao seu irmão, porque você faz parte de um corpo, que a promessa antes era teocrática, mas agora é para todos aqueles que creem em Jesus. Que você tem a sua comunidade, sabe?
por conta disso, que não é porque um é melhor e o outro é pior, não. Através da bondade de Deus, Ele nos une com a sua sabedoria, por meio de Jesus. E Ele vai trazer que porque nós estamos agora, como igreja, unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Pode ter uma semana ruim, como eu tive. Pode ter feito coisas, muitas vezes, que a gente não conta para ninguém, né? Porque as pessoas vão nos julgar mesmo. Isso faz parte do ser humano. Mas se arrependa do seu pecado. Volte-se para Cristo. Lute pelos seus pecados para que você não cometa, né? Mas lembre que não é por você que você chega em Jesus. Que não é por você que não é a igreja não se achega a Jesus por meio daquilo que nós fazemos. Porque nós fazemos muito pouco. Mas nós nos achegamos a Jesus com toda a confiança pela obra de Cristo na cruz. Pela fé nele. Então, se a nossa fé é pequena, é porque nós ainda estamos colocando a nossa fé em nós. Se a nossa fé é rasa, é porque nós ainda estamos colocando a nossa confiança em nós. Se a nossa fé ainda é fraca, é porque geralmente nós não sabemos em quem nós estamos confiando. Então lembre disso, pense nisso, vá para sua casa refletindo mesmo qual o evangelho que eu tenho vivido, em quem eu tenho crido. Porque Jó vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Ele, naquele momento, ele sabia em quem ele cria, depois de tudo que ele passou. Então, as nossas dificuldades não é para que nós viemos desanimar, desistir, mas é para que você lembre em quem eu creio, em quem eu confio, quem é o meu Senhor, quem é o meu Salvador. Para que Deus me chamou? Deus te chamou para você viver em uma comunidade, como igreja de Jesus, porque Jesus disse isso, ele não vai vir buscar um indivíduo, ele vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja. A igreja é importante. E aí ele vai trazer que nós não podemos nos achegar a ele por aquilo que nós fazemos, mas com toda a confiança nele. Tenha confiança em Jesus que te escolheu. Lembre, nos seus momentos difíceis, lembre quem eu era. Olha o que Deus fez por mim. Será que eu não tenho todos os motivos de me agarrar nele, me amarrar a ele, como Paulo vai trazer? Eu estou amarrada em Cristo e crer que ele vai continuar cuidando de mim, que ele vai continuar cuidando das minhas dificuldades, das minhas necessidades, das minhas enfermidades, do meu choro. Deus está aqui para mais uma vez trazer para nós. Nós não estamos só, Cristo está conosco. E nós não vamos a Ele nos apresentando, porque se nós apresentamos aquilo que nós fazemos é sempre trapo de imundícia, mesmo que sejam as coisas mais perfeitas. Mas através da obra de Jesus, quando Deus olha para nós, nós somos substituídos, né? Nós fomos eleitos, nós fomos resgatados, alcançados por Jesus. E agora em Jesus, com toda a confiança que nós temos nele, como nosso Senhor e Salvador, nós podemos nos achegar a Ele. E aí Paulo, depois de trazer isso para eles, diz assim, portanto eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Nós vamos chorar, gente, nós vamos sofrer, né? A semana da festa da família, nós tivemos aqui muitas pessoas que disseram, né? Poxa, foi uma semana muito difícil, né? Você fica orando pela festa da família, você fica orando para que a sua família esteja aqui, para que Deus toque no coração dela. E Satanás usa diversas armadilhas mesmo para que aconteça alguma coisa, para que haja atritos, né? Mas assim, pensa que olha o que Paulo está trazendo, depois dele trazer tudo isso para nós, dessa graça maravilhosa que nos alcançou, que nós agora somos adotados, nós somos co-herdeiros. Que era um co-herdeiro de Deus? Um co-herdeiro, gente, que para quem não sabe, o co-herdeiro era assim, ele era alguém que foi adotado, mas quando o pai morria, ele tinha ainda, você ia no juiz, mostrava para o juiz, né, sua certidão de nascimento, que você era filho adotivo e você agora participaria da herança do seu pai quando ele morresse. Então,
nós somos co-herdeiros. A gente é adotado de Deus, mas agora nós fazemos parte dessa família. Deus é o nosso Pai Supremo, Jesus o nosso irmão, o Espírito Santo, aquele que nos fortalece diariamente. E aí Paulo está trazendo para eles: portanto, não desanimem por causa dos meus sofrimentos. Não desanime por causa dos seus sofrimentos. Lembre o que foi dito hoje aqui. As tristezas servem para que grandes alegrias aconteçam. Tudo que você tem passado, sabe? E eu não estou dizendo que existem lutas que nós mesmos nos colocamos. Dificuldades, né? Se você ultrapassou o seu cartão de crédito e você deve, isso é uma coisa que você foi inconsequente, né? Estou trazendo de lutas mesmo, lutas que nós vivemos. Pense, se você tem vivido lutas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, se você tem vivido essas lutas, não desanime. Mas lembre, como Paulo trouxe aqui, esses sofrimentos são para lhe trazer benefícios. Benefícios não só para você, benefícios para a sua família, benefícios para o seu trabalho, para alguém ser salvo, sabe? Ontem eu pensando sobre a palavra também, eu fui com o Wellington, ele foi fazer um pequeno procedimento, e conversando com o doutor, e eu falei, meu Deus, se eu não tivesse ido trabalhar nesse lugar, eu não tinha conhecido ele, e ele não ia me ajudar no que eu tenho passado. Então, as coisas vão se conectando, você vai falando, nossa, isso aqui eu tive que viver para que isso acontecesse, para que isso... Então, no momento, a gente não entende, né? No momento, você não entende por que eu estou passando por isso, por que é tão difícil. Às vezes a gente fala, parece que é difícil só para mim, só eu que sofro, né? Mas não é. Tem muita gente sofrendo, mas lembra que o cristão, ele não sofre sozinho. O cristão tem Cristo, sabe? O cristão tem o Espírito Santo ali, dizendo, olha, você não está só, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te seguro pela destra das minhas mãos. É isso que você se agarra. É por isso que a gente diz que é importante você estar aqui na igreja. Porque se você está passando momentos ruins, e você não vem para a igreja, e você já não ora, e você já não lê na sua casa, os seus momentos ruins vão fazer você mais ainda ficar em casa, parar. Aí você começa a existir, né? Você só acorda, você vira automático, né? Você acorda, vai trabalhar, você diz para as pessoas que você está bem, né? Porque é normal. Todo mundo pergunta tudo bem, mas ela não quer saber se você está bem de verdade, é porque faz parte. Oi, tudo bem? Se você falar não, a pessoa quer. Ela não está esperando o não, ela está esperando sempre alguém dizer estou bem. E se for alguém como eu, geralmente eu sempre digo que está sempre tudo bem, né? Então, as pessoas acabam existindo, viram automático, né? Não tem prazer de viver. Quantas pessoas hoje não têm prazer de viver? Quantas pessoas hoje que você vai dizer assim, mas essa pessoa trabalha, mas essa pessoa, ela vive dessa forma, como que ela não está bem, né? Mas é a mente, a alma e o coração, né, que precisam estar alinhados. E como que acontece esse alinhamento, se não for só em Deus? Então, por isso que nós precisamos agradecer a Deus pelas dificuldades, pelos sofrimentos, e sempre lembrar, isso aqui não é eterno, isso é passageiro. Hoje eu não entendo, mas eu sei que Deus está comigo, que Ele vai me ajudar. E isso não é só para o meu próprio bem, mas para o bem comum, o bem da igreja. Talvez você está passando por alguma coisa para o bem comum, para que depois isso sirva de testemunho para os seus irmãos, para que você fortaleça um seu irmão. Então lembre que nada do que nós vivemos, né, as dificuldades que nós passamos, as nossas lutas diárias, é para que Deus extraia o pior de você. Mas Ele quer que você crie raiz nele, para que você crie profundidade nele, para que você crie maturidade nele, para que você busque Ele, para que você viva para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, todo-poderoso Deus, eu quero te agradecer, Senhor.